Aleluia. Aleluia. Jesus, está me ouvindo bem? Sentado mesmo, você pode encher este lugar, faça isso comigo, este lugar. Você pode encher esse lugar com ações de graças. E também esse ambiente que nós estamos aqui. Sentado mesmo, levanta tuas mãos. Pai amado, obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pela pessoa do teu Santo Espírito que está conosco, Pai, e que nunca estamos sós. Obrigado, Pai, pela palavra de salvação que nos alcançou. Obrigado pelo Senhor ter enviado o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Obrigado porque Ele ressuscitou e nós nele ressuscitamos. Obrigado, Pai, pela palavra da fé que nos alcançou. Obrigado, Pai, pela roupa que estamos vestindo. Obrigado, Pai, pelo alimento que chegou até nós neste dia. Obrigado, Pai, pelo transporte que nos trouxe até aqui, aqueles que vieram de carro, aqueles que vieram de ônibus, aqueles que vieram andando. Obrigado pelas duas pernas saudáveis para vir andando. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos que tudo é por Ti, Senhor, tudo é através de Ti, Pai, tudo é contigo, Senhor. Não trabalhamos para você, mas trabalhamos com você. Pai amado, reconhecemos que tudo que fazemos aqui na terra não vem de nós, mas é Cristo em nós, a esperança deste mundo. Cristo em nós, a esperança desse mundo. Cristo em nós, a esperança desse mundo. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Te damos graças, te damos graças, te damos graças. Diga comigo, Jesus. Jesus. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu primeiro amor. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu amo a Tua palavra. Eu amo a Tua palavra. Obrigado, Pai. Aleluia. Você está com sua Bíblia? Pegue ela. Se está no celular, você pega o celular, não tem problema. Mas tenha uma consciência do que nós estamos em nossas mãos. Olhe para ela, levante agora e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga comigo, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga comigo, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Agora diga, eu estou onde a Bíblia diz que eu estou. E eu lhe pergunto, você está onde? Diga comigo, em Cristo. Você está onde? Em Cristo. Aleluia. Eu estou animado com essa palavra, mano. Eu estou animado com o que Deus tem feito em nossas vidas. Eu estou animado com o que Deus tem feito através de nós. Eu estou animado também com o que Deus tem colocado como visão, que Ele vai fazer através de você, através de mim, através dessa igreja local, através do Verbo da Vida Jaboatão, através do Ministério Verbo da Vida. Você faz parte de uma história em construção. O livro de Atos iniciou essa história e não parou. O livro de Atos continua. Atos dos apóstolos, Atos da igreja. Você e eu fomos chamados para cumprir o propósito da igreja. A igreja tem um propósito. A igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo, a igreja de Deus, comprada pelo sangue de Jesus. Uma igreja que não é sua, que não é minha, que não é do Verbo da Vida. É uma igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. Comprada, é a igreja que é de Deus. Eu estou olhando para uma parte da igreja de Deus. Aleluia, aleluia. Hoje de manhã o fogo, ele queimou nesse lugar. E agora à noite não vai ser diferente. Gera expectativa no teu coração, porque Deus já começou. O grupo de louvor já me presentearam aí com essa música maravilhosa sobre chamados. Você foi chamado, eu fui chamado. A ministração dessa noite, o tema dela é chamados. Diga comigo, chamados. O tema dessa ministração. E Deus está tratando algumas verdades em meu coração. E eu peço ao Espírito Santo, eu peço de olhos abertos mesmo, ele não é religioso não. Eu peço ao Espírito Santo que ele me ajude a não atrapalhar ele. Que eu possa comunicar para você aquilo que ele tem inspirado no meu coração.
algo que faz parte da visão que nós cremos, algo que faz parte da visão que já estamos implantando, e algo que, ou implementando, né? Porque implantado já estava, mas implementando é quando trazemos um desenvolvimento da visão. E tem a ver com essa palavra que vamos trazer hoje à noite. Fique muito atento, pegue pelo Espírito. Igreja não é uma reunião dentro de 4 paredes. Igreja, ela se reúne aonde ela desejar. Mas a igreja não é esse templo, a igreja não é esse endereço. Igreja sois vós, sou eu. Fazemos parte de uma igreja viva, atuante, que se move no Espírito. Temos um propósito maior do que nossas vidas individuais. Porém, quando estivermos cumprindo esse propósito, o propósito coletivo, quando é cumprido, automaticamente, diretamente, ele vem a desenvolver e a realizar o propósito individual das nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Quando olhamos para a visão de Deus e buscamos ir na direção do Espírito, reconhecemos que nesta jornada, nesse caminho, o propósito individual para cada um de nós será cumprido. Porque a visão de Deus, ela é ampla. A visão de Deus, ela já contempla as nossas vidas. Deus já sabia que você estaria sentado hoje aqui. Você não surpreendeu Deus. Algumas pessoas podem pensar, mas eu nem sabia se eu ia, mas Ele já sabia. Ah, mas eu mudei de ideia de última hora, mas Ele não foi pego de surpresa. Você só mudou de ideia porque o Espírito Santo te inspirou a ter um desejo, a ter uma vontade. Se reúna, vá, tem algo para você, tem algo para você. E o que Deus determinou, Ele já disse, está feito. O que foi que Deus disse? Jesus, expressando a vontade de Deus na cruz, na obra redentora da humanidade, na cruz, Ele declarou, está consumado. Ele não vai fazer mais nada, amado. Ele já fez. Na cruz, Ele disse, está consumado. Na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados. Na cruz, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Na cruz, Ele levou sobre si as doenças, miséria, maldição. Ele levou sobre si, maldito Ele foi feito no madeiro. E Ele disse, está consumado. O que tem para ser feito hoje não será Deus, será a igreja. Deus irá se mover através da igreja. Deus não vai aparecer aqui para dar um abraço. Ele vai usar os seus braços para abraçar. Deus não vai trazer uma bolsa cheia de dinheiro dos céus. Ele vai fazer você prosperar. E através da sua vida você vai financiar o reino. Deus, Ele não vai mandar um anjo com a cura para o enfermo. Ele vai utilizar suas mãos para, através dela, curar o enfermo. Deus, Ele não vai escrever uma carta dizendo que Ele lhe ama, porque já foi escrita. Ele diz, Deus é amor. E Jesus disse, como Ele vos amou, da mesma maneira que me ama. Abra lá em João capítulo 17. E eu já saí há muito tempo do esboço. Aleluia. João capítulo 17. Aleluia. Não era o primeiro versículo que eu ia ler, mas eu vou ler. Aleluia. O Evangelho de João capítulo 17, versículo 14. Diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus aqui está falando. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Versículo 18, preste bem atenção. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, ou seja, os apóstolos, os primeiros discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Quem é que crê em Jesus aqui? Amém. Jesus pregou para você ou a palavra dele chegou até você? Diga comigo, eu recebi, eu ouvi e guardei a palavra, pois ele orou por você também. Versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Está aí na sua Bíblia isso? Amém. Jesus dizendo, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Olhe bem para ela. Deus ama ela. Deus ama ela da mesma maneira que ama Jesus. Agora olhe bem aqui para mim. Vocês estão me escutando bem? Olhe bem aqui para mim. Deus ama você, cada um de nós, da mesma maneira, com a mesma intensidade. Ele olha para você, vê você lavado pelo sangue de Cristo e lhe ama da mesma maneira que ama Jesus. Só tem uma forma de você desenvolver esse relacionamento íntimo e usufruir, desfrutar desse amor. É quando você recebe o sacrifício de Jesus. Quando você confessa a Jesus como Senhor, você está recebendo o sacrifício que Ele fez por você. Amém. Abra, por favor, em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Eu vou pedir que a mídia coloque na projeção os versículos que nós formos lendo, porque provavelmente vamos ler bastante a Bíblia. Eu digo provavelmente porque esse culto, quem dirige ele é o Espírito Santo. Mateus capítulo 16. Se for possível colocar um pouco mais de retorno, não sei se vai dar microfonia, mas eu tenho uma tendência de forçar a garganta quando eu me ouço pouco. Para vocês está bom, para mim está baixinho aqui. Aleluia, melhorou muito. Muito obrigado. Mateus capítulo 16, versículo 11. Aleluia. Vamos começar pelo versículo Mateus 16, 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, no grego Petros, e sobre esta pedra, no grego Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Diga comigo: chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Você pode olhar um pouquinho aqui para mim? Uau! Esse texto, quando nós lemos ele, a vontade que dá é de... Uau!
De fato, nós temos que tomar cuidado. Alguém já esteve aqui olhando a internet, estava olhando uma informação, daqui a pouco recebe uma mensagem, aí olha a mensagem, daqui a pouco recebe um link e não sabe mais onde olha? A gente tem que tomar cuidado para não ficar assim quando está lendo esse texto, porque muita revelação solta nos nossos corações. Verdades, vamos dizer assim, fundamentais do Evangelho, sobre a igreja, sobre o propósito da igreja, sobre a inspiração de como se construiu, de como fundou a igreja. Meu Deus, eu quero ajudar o Espírito Santo aqui, não atrapalhar, ficar naquilo que ele falou para essa noite. Amém. Hoje à noite tem uma porção. Amém. Uma porção que vai transformar a nossa fé, que vai abrir os nossos olhos espirituais para agir como igreja. Amém. Algumas pessoas já sabem o que nós vamos falar, mas isso não quer dizer que você não pode receber. Amém. Aleluia. Aleluia. Algo espiritual. A Bíblia, ela não é uma letra. Quando eu vos falo a palavra de Deus, algo espiritual está indo até o seu coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé, ela é construída dentro de nós quando ouvimos a palavra. Deus está construindo algo dentro de nós. Amém. Eu gostaria de me deter em dois assuntos. Eu fico me segurando o português, porque não posso afirmar que são os únicos assuntos. Não posso afirmar que Deus não possa falar outras coisas, mas tem dois assuntos que eu quero destacar para nós essa noite. Uma é a revelação que Pedro recebeu. Amém. Ah. Aleluia. Aleluia. Pedro recebeu uma revelação. E outra é a expressão minha igreja. A expressão que Jesus utilizou. Um dos princípios para você entender um assunto na Bíblia, e muitas vezes falamos isso, aprendemos com alguém, tudo que eu sei eu aprendi com alguém, é a lei da primeira menção. Você estuda na Bíblia a primeira vez que aquela palavra ela se apresenta, e a partir disso você pode estudar melhor aquela palavra. Você vai entender o porquê foi utilizado, qual é o propósito da utilização daquela palavra. A primeira vez na Bíblia que aparece o nome igreja, mais precisamente no Novo Testamento, a primeira vez está aqui em Mateus capítulo 16, acabei de ler para você. Quando Jesus diz a minha igreja, é a primeira vez que esse nome é utilizado no contexto do Evangelho, anunciado as boas novas por Jesus. Jesus, ele veio anunciar algo, mas nós anunciamos o que Jesus fez. Jesus veio anunciar o que iria acontecer, eu e você anunciamos algo que já aconteceu. Amém. Jesus veio anunciar que as pessoas seriam curadas, que as pessoas seriam libertas, que as pessoas estariam debaixo de um novo reino. Eu e você não vamos anunciar as mesmas coisas. Eu e você vamos anunciar que aquilo que Jesus disse já é. Amém. Está consumado. Por isso que Jesus disse, a minha igreja será edificada sobre essa revelação. Então precisamos entender duas coisas hoje à noite. Uma, que revelação foi essa? Outra, por que Jesus usou essa expressão? Ou o que é que eu posso aprender com essa expressão usada por Jesus, minha igreja? Diga comigo, a igreja é de Cristo. A igreja não é de pastor nenhum. A igreja não é de ministério nenhum. Os pastores são levantados, os ministérios são levantados, os homens e mulheres são levantados, porque de fato a igreja é composta por esses homens e mulheres, por você. Mas a igreja tem um dono. Tudo que é de Jesus é de Deus, tudo que é de Deus é de Jesus. Se nós formos analisar Atos, você não precisa abrir, Atos capítulo 20, versículo 28, Romanos 16, 5, 1 Coríntios 1, 2, 1 Coríntios 10, 32, principalmente esses últimos três referências bíblicas, estas últimas três, fala da igreja de Deus, a igreja de Deus. Diga comigo, a igreja é de Deus. Coloca aí mídia, por favor, eu vou dar uma palhinha. Romanos 16, 5, coloca aí, por favor. Se a gente hoje ficar um pouquinho até mais tarde, aí vocês oram depois pela mídia, está tudo certo. Está certo? Romanos 16, 5. Aleluia. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Diga comigo, a igreja se reúne em algum lugar. 1 Coríntios 1, 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz não é essa, é 1 Coríntios 1, 2. Amém.
a igreja de Deus que está em Cristo. Aliás, está em Cristo também. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Diga comigo, a igreja de Deus. A igreja de Deus. Vá para o capítulo 10, versículo 32. Por favor. 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Uau. Meu Deus. Diga comigo, a igreja de Deus. A igreja de Deus. Jesus, ele diz algo. Pedro, não foi carne nem sangue, ou seja, não foram homens que te revelaram, mas foi Deus. Pedro foi inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer quem Jesus era. E ele disse: tu és o Cristo. Nesse primeiro momento, vamos entender um pouco o que representa essa verdade. A pedra fundamental, o fundamento para a edificação da igreja. É interessante que nesse texto de Mateus capítulo 16, algumas pessoas, alguns teólogos, algumas denominações, pegaram esse jogo de palavras que Jesus usou e fizeram a interpretação de acordo com interesses próprios. E quando leram Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha um pouquinho aqui para mim. Então algumas denominações, uma bem em particular, começou a entender que, opa, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E começaram a dizer que é sobre Pedro a igreja, que Pedro teria sido o primeiro líder da igreja. E de fato, se você for estudar o livro de Atos, você vai descobrir que a igreja em Jerusalém tinha 3 principais líderes: Tiago, Pedro e João. E de fato, Tiago, ele tinha uma voz ainda de maior autoridade. Então Pedro, ele não era o líder supremo do início daquela igreja. Mas algumas pessoas deturparam isso. E mais, disseram assim: as chaves dos céus foi dada a Pedro. E aí tem brincadeira, tem piada, tem gibi, tem de tudo quanto a isso, né? Quando chove, São Pedro, porque está chovendo? Tudo baseado nesta inverdade ou distorção da verdade. Porque você tratar uma mentira é até fácil, mas uma distorção da verdade é mais complicado. Mas dá para você mostrar a verdade. E hoje nós vamos mostrar a verdade. Amém? Jesus, quando ele fala aqui para Pedro, ele está falando não no português. De fato, provavelmente Jesus falou no aramaico, mas quando foi escrito para nós, foi escrito no grego. E quando essa expressão é trazida até nós, o versículo 18 é: também eu te digo que tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha um pouquinho aqui para mim. Tu és, falando com Simão, Petrus. O que é Petrus no grego? Um fragmento de uma rocha. Tu és um fragmento de uma rocha. E sobre esta rocha, Petra. Que rocha? Se você for estudar essa palavra, aponta para uma cordilheira inteira. Não é mais um fragmentozinho. É uma cordilheira. Tu és um fragmento de uma rocha, Pedro. Mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mas que grande rocha é essa? Tu és o Cristo. Qual é a grande rocha que a igreja é edificada? Porque para saber para onde vamos, precisamos entender de onde viemos. E por isso também um dia, Verbo da Vida Mundial de Missões. É bom você entender o passado para compreender para onde vamos. E a igreja não é diferente. É importante entendermos de onde viemos. Diga comigo: tu és o Cristo. Aleluia. Jesus pegou essa verdade e disse: sobre esta verdade edificarei a minha igreja, sobre essa rocha. Você se lembra da parábola de alguém que construiu a casa numa fundação de areia, e as tempestades vieram e aquela casa caiu? E Jesus fala que alguém construiu a casa numa rocha, e as tempestades, as circunstâncias vieram e a casa se manteve. A igreja é a casa do Deus vivo. A igreja, se tiver sem fundamento, ela rui, cai. Não é a igreja de Deus. É reuniões,
É denominações, CNPJ, mas a igreja de Cristo não é destruída por circunstâncias. Satanás já tentou há milênios, pelo menos 2000 anos, um pouco mais, ele vem tentando destruir, perseguir a igreja. Quantos missionários hoje são presos, são mortos, e eu e você muitas vezes nem sabemos. Mas só que essa igreja está fundamentada sobre uma rocha. Aleluia. Sim, vamos falar sobre chamados, mas precisamos saber, chamados para quê? Precisamos saber por quem. Fomos chamados por Cristo. Existe um fundamento para a igreja. O que é a palavra Cristo? A palavra Cristo aponta para o Messias. Diga comigo, Messias. Deixa eu contar algo para você. Você já sabe dessa história, mas eu vou reviver na sua memória. Deus criou a humanidade, o homem e a mulher tinham comunhão com Deus, perderam a comunhão por conta do pecado, e a humanidade começou a se multiplicar na terra. Deus achou um homem chamado Abraão. Na época, Abraão chamou esse homem e disse: sai da tua parentela, te mostrarei uma terra que mana leite e mel, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você está na terra? Amém. Você faz parte de alguma família? Amém. Você era judeu? Você era judeu? Não, porque Deus não veio abençoar só os judeus. Ele chamou um povo, e esse povo se tornou um povo judeu, mas a partir desse povo seria abençoar todas as famílias da terra. E esse povo, quando a promessa veio se cumprir e o Messias chegou, não receberam o Messias. Mas você não pode ficar chateado com esse povo, porque o povo judeu é um povo abençoado por Deus. Aquele que amaldiçoou o povo judeu é amaldiçoado, aquele que abençoa é abençoado. É um povo da promessa. A promessa que era deles passou a ser sua também, mas eles ainda estão na promessa. Então ame eles, ore por eles. Mas o fato é que, como eles não receberam, os gentios, aqueles que não estavam na aliança, foram alcançados. Alcançados por quem? Pelo Messias. Uma parte do povo judeu, boa parte, está esperando o Messias quando o Messias já veio. Boa parte está esperando o reino quando o reino já veio. O reino de Deus, o reino do Messias chegou. Estamos falando de igreja, estamos falando de chamados. Diga comigo, um reino tem uma cultura. Aleluia. Abra por favor em Miqueias, capítulo 5. Miqueias 5, versículo 2, por favor, até o versículo 5. Profeta Miqueias, ele fala algo sobre o Messias, eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim, veja o que o profeta diz: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Diga comigo, de Belém virá o rei, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deixa aí por favor esse texto. Deixa aí por favor. Veja bem o que o texto está dizendo. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deixa aí o texto, olha um pouquinho aqui para mim. O texto está dizendo, o profeta disse que de Belém. Quem é que aqui sabe onde Jesus nasceu? Diga comigo, Jesus se fez carne em Belém. Ele nasceu em Belém, Jesus, o Messias, mas ele já era. Era desde quando, pastor? Desde a eternidade. Mas em Belém, ele se encarnou. O Messias prometido, o Rei dos Reis. Abra por favor em João capítulo 1, versículo 35. João 1, 35. João 1, 35. Diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Deixa eu melhorar aqui. No dia seguinte estava João, esse João aqui é João Batista, outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus.
E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Vá, por favor, para nesse mesmo livro, capítulo 4, versículo 19. Diz assim: uma mulher samaritana falando com Jesus, próximo ao poço, você conhece a história, e ela diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar, diga comigo, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga comigo, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu que falo contigo. Ou algumas versões podem dizer: eu que falo contigo. Aleluia. Olha um pouquinho aqui para mim. Aleluia. Permita-me só hidratar aqui a garganta. Diga comigo, havia uma promessa? Havia uma promessa em Abraão que todas as famílias seriam abençoadas. Um descendente dele viria. Esse descendente é o Salvador, o Messias. Quando Jesus chegou como Messias, os homens ficaram querendo saber quando seria estabelecido o reino. Porque se Roma estava dominando sobre os judeus, sobre Jerusalém, e Jesus chegou, então ele ia libertar ele de Roma, eles pensavam. Então queria já colocar ele como rei natural. Diga comigo, rei natural. Mas a promessa de Deus não era limitada de uma maneira natural. A promessa de Deus alcançava todo mundo, todas as famílias. A promessa de Deus tinha um propósito. Diga comigo, a promessa de Deus, enviando o Messias, tinha um propósito. Então André chegou para Pedro e disse: encontrei. O que você encontrou? O Messias. Eles conheciam a promessa. Chegou aquele que vai restaurar todas as coisas. Por mais que eles imaginavam que era uma restauração natural, mas eles entendiam que era aquele prometido, o Messias, Cristo. Uau! Diga comigo, o Messias. E foi essa revelação que Pedro disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. Tu és um fragmento de uma rocha, mas sobre esta rocha, que rocha? Essa rocha, Cristo. Sobre Cristo, sobre esta verdade revelada, edificarei a minha igreja. A igreja iniciou através dessa verdade, a igreja cresce através dessa verdade, e a igreja é enviada aos confins da terra através dessa verdade. Que verdade? A restauração chegou. Eu não sei o que é que você está vivendo. Talvez uma enfermidade. Talvez eu sei de uma informação aqui que vai ter a ver com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer não pela informação que eu sei,
Depois vocês vão entender, mas eu vou dizer porque veio no meu coração muito forte. Prestem bem atenção todos. Talvez você está sendo aflito porque você não tem onde morar. Talvez você está sendo aflito porque você não tem o que comer. Talvez você está sendo aflito porque vê pessoas amigas suas a serem assassinadas. Mas eu quero dizer, o Messias, ele veio. Amém. Está consumado. Amém. Se nos agarrarmos a esta verdade, o material não vai ter mais tanto valor. Amém. As circunstâncias, nós não vamos deixar perder nossa alegria por causa delas. Podemos até chorar, mas vamos chorar semeando pela fé. Amém. Aquele que semeia e chora, volta colhendo. Amém. Tem pessoas que se desviam de igreja por conta de circunstâncias, pressão, e a igreja não é prédio, a igreja somos nós, porque ainda não entendeu essa revelação que Pedro entendeu. Não tem como se desviar desta verdade. Só há um fundamento, só há uma rocha. Eu não vou ficar preso a uma igreja porque eu amo as pessoas, por mais que eu as ame. Eu não vou ficar aqui preso porque eu tenho um relacionamento com as pessoas, por mais que isso seja importante. Eu fico onde estou, porque é uma verdade. Eu estou na rocha, eu estou na rocha. Quem aqui está na rocha? Aleluia. A partir do momento que você entende isso, essa revelação, que Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Rei dos Reis, você passa aí para outra revelação que eu quero trazer para essa noite. Revelação que já foi revelada. Eu não estou dizendo para você algo que você não saiba. Eu estou exaltando no seu coração uma verdade para lhe dar força. Força para vencer as circunstâncias que nos cercam aí fora. Seria muito bom se ficássemos aqui domingo a domingo. Todo mundo aqui vivendo em comunidade. Bom para quem? Bom para a carne. Porque para o propósito seria muito ruim. Pessoas já fizeram isso, começaram a se isolar em templos, se isolar em lugares distantes das comunidades. Eles se entendiam como igreja, começaram a se isolar durante centenas de anos, mais de 1000 anos, começaram a se isolar. Aí Deus foi levantando pessoas que começaram a ler a palavra e entender como está escrito. Um deles, Martinho Lutero, ele disse: ei, o amor é a base, a graça, a fé. O que para você é tão normal escutar hoje em dia, foi uma grande revelação. E qual é a revelação que eu quero destacar hoje à noite? Jesus Cristo disse: sobre esta verdade que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor. A igreja é dele. Se a igreja é de Cristo, ela tem o mesmo propósito que Cristo. A promessa de Deus tinha um propósito: abençoar todas as famílias da terra. Só que Jesus, para anunciar sobre essa promessa, sobre esse propósito, ele usa um termo que não era comum utilizar ali para os judeus, ali para aqueles que estavam seguindo. Ele usa um termo, igreja. A palavra no grego, eclésia. Diga comigo, eclésia. Meu Deus. Quando você vai estudar a palavra eclésia, você vai pegar um aplicativo, algum dicionário. Wine ou Vine? Wine. Wine é vinho em inglês, né? Vine, dicionário Vine, grosso assim, você vai vendo palavras no grego. Hoje em dia tem aplicativo. Você vai lá em eclésia e vai descobrir alguns significados. Dentre outros, vai apontar para assembleias. Porque depois de que Jesus estabeleceu esse nome, o significado da palavra começou a aumentar. Mas naquele momento que Jesus falou essa palavra, tinha duas verdades básicas. Eu vou me concentrar numa delas. Eclésia, chamados para fora. Era um grupo de pessoas que eram selecionadas para chamar, para deliberar sobre algum assunto. Igreja, chamados para fora. Se igreja é chamada para fora, o que é que a gente faz tanto aqui dentro? Chamados para fora. Quando Jesus utiliza essa palavra, havia um contexto. Ele estava debaixo de um domínio romano. Naquela época era normal existirem guerras onde alguns governantes dominavam sobre outros povos, cidades, nações.
E alguns imperadores faziam isso que eu vou lhe dizer, e também o Império Romano fazia muito bem isso. Fazia o quê? Quando eles dominavam as nações, aquelas nações tinham uma cultura. Aleluia. Mas era uma cultura diferente da cultura de Roma. Então o que é que Roma fazia? Selecionava um grupo de pessoas, das artes, da cultura em geral, das religiões, todo o conhecimento que tinha naquela época, naquela cultura romana, inclusive coisas que nós consideraríamos depravação. Ele selecionava essas pessoas, formava esse grupo e enviava para aquela região, aquela cidade, aquela nação, para implantar a cultura do Império Romano naquele povo recém-conquistado. E o nome para esse grupo era Eclésia. Então quando Jesus, ele diz, a minha Eclésia, ele está dizendo, eu também farei um grupo de pessoas. Eu também chamarei pessoas. Eu farei um chamado. Eu farei um chamado. Haverão aqueles que são chamados. Quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, você se torna um chamado. Chamado para quê? Para participar da Eclésia de Jesus. Do grupo selecionado. Selecionado para quê? Para se excluir? Não. Selecionado para implantar a cultura de um reino. Que cultura? É usar gravata? Alguns pensavam que era assim. Dizer que não pode isso, não pode aquilo. Alguns pensavam que era assim, mas não é essa a cultura. É a cultura do reino. Reino de onde? O reino do Messias. O Messias veio de onde? Dos céus. Ele traz chaves de onde? Chaves do reino dos céus. O Messias veio estabelecer aqui na terra o reino. Um reino dos céus. Nos céus não há falta. Nos céus não há ódio. Nos céus não há inveja. Nos céus não há amargura. Nos céus há uma cultura. E a igreja foi chamada para estabelecer aqui na terra a cultura do reino, a cultura dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós entendemos esse nosso chamado e nos envolvemos numa igreja local, em departamentos, em ações, nós estamos colaborando para a implantação de uma cultura. No exército existem alguns departamentos. Existe infantaria, que vai na frente. Existe engenharia. Existe também intendência, que são aqueles que administram a logística do transporte e também da distribuição dos alimentos. Na igreja tem pessoas que, semelhantes, no local onde há um endereço, preparando uma estrutura, preparando o material, preparando o alimento, preparando ações que vão ser feitas. Não é o fato que você não saiu do endereço, que você não está ligado com aquele missionário que está lá no Japão. Tem pessoas que fazem parte financiando. Tem pessoas orando. Tem pessoas indo. Eu não sei se você vai financiar, orar ou ir, mas eu te aconselho algo. Dos três, o que você puder fazer, faça. Ore, financie. Mas se Deus lhe chamou para ir, vá. Ir para onde? Para as nações. Mas eu tenho algo para lhe contar. Talvez você não foi chamado para as nações, mas eu quero dizer, você foi chamado para ir aqui. Amém. Chamados para fora. Aleluia. Qual é a visão que o senhor falou, pastor, sobre a visão para essa igreja local? Amamos ficar aqui, amamos ouvir uma boa palavra, amamos nos reunir, adorar o Senhor, celebrarmos essa palavra, mas amamos sair das quatro paredes e ir para fora. Aleluia. Temos, por causa de você, temos desenvolvido ações fora. Não é o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo vai mais como um maestro. Os músicos são vocês. E o maestro dos maestros é o Espírito Santo. Um casal tinha um desejo de estar fazendo uma ação numa geriatria, num abrigo de idosos. E pegamos juntos. Eles já faziam sozinho. A igreja, Eclésia, pegou junto. Uma cultura está sendo estabelecida lá de orar pelos enfermos,
de abraçar as pessoas, de levar alimento, uma cultura do reino. Outras pessoas tinham desejo de ir para as ruas, bateu com o desejo do meu coração e da minha esposa. E aí pessoas desenvolveram um alimento, rapaz, prepararam um sopão, meu Deus. Quando eu vou dizer para você aqui, publicamente, está sendo gravado, eu ganhei 2 sopão. Daquilo que a gente distribuiu, eu ganhei 2. Quando eu cheguei em casa, eu jantei aquele sopão. Antes de dormir. Que sopão gostoso. Sabe que às vezes as pessoas vão fazer algo, aí faz de qualquer jeito. A igreja, a cultura dos céus não é assim. O sopão estava tão bom, que eu tinha ganho 2. Mas bobearam lá em casa, ninguém comeu. Aí no outro dia, eu jantei de novo o sopão. Aleluia. Sabe o nome disso? Diga comigo, amor. Diga comigo, excelência. Não foi eu que fiz o sopão não, viu? De fato foi Edivaldo de Cessa, não foi? Aleluia. Isso é amor, isso é igreja. Chamados para fora. Nós vamos ser lavados pela palavra agora, amém? Com essa consciência, coloca aí por favor. Bem rápido agora, preparou? Mídia, preparou? Só me lembro de pastor Ricardo Garré. Stephanie! Agora Jairo. Romanos capítulo 1, versículo 6. Deixei ele nervoso. Volta para o 5, por favor. Deixei não, gente, ele é uma benção. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Diga comigo, eu fui chamado para ser de Jesus. Versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Diga comigo, eu fui chamado para ser santo. Capítulo 8, 28. 8, 28. 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam. Tudo bem, é muito bom saber disso. Mas cooperam para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga comigo, eu tenho um propósito. Diga comigo, eu sou chamado com um propósito. Vá para 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Diga comigo, eu fui chamado para ter comunhão com Jesus Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Hoje é um banho de palavra. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Diga comigo, eu fui chamado para viver livre. Fora do contexto igreja, eu trabalho com políticas sobre campanhas de prevenção e combate ao uso de drogas. A campanha federal neste ano é: se você escolher usar drogas, você nunca será livre. Eu achei uau a campanha, eu gostei. E é verdade, se você usar drogas, se você escolher usar drogas, você nunca será livre, será escravo. Tudo aquilo que nós escolhemos, impulsionados pela carne, nos torna escravos da carne. Mas fomos chamados para viver em liberdade. Não seja escravo em nada. Pastor, não consigo deixar de fumar. Faça um jejum. Qual jejum, pastor? Deixar de comer? Não, faça um jejum. Comece um dia na semana sem fumar. É o seu jejum. Depois aumente para 2 dias. Jejum e oração. Não fuma e ora. 3 dias, não fuma e ora. 4 dias, não fuma e ora. 5 dias, não fuma e ora. 6 dias, não fuma e ora. 7 dias, não fuma e ora. O que é que vai acontecer? Você vai pregar para quem é fumante. Oi? Agora tem gente que quer deixar sem buscar. Isso é religiosidade, carne, não vai, você vai ficar preso. A liberdade você tem que buscar. Pastor, mas eu não quero confessar Jesus porque eu bebo. Então nunca vai deixar de beber. Porque a graça de Deus vem quando você confessa Jesus. Confessa Jesus, Ele é seu Senhor, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E talvez você ainda tenha desejo a beber. Talvez.
normalmente o desejo vai embora, porque a fonte da alegria vai chegar. E se o desejo continuar, busca a Deus mais. Quanto mais você buscar a Deus, o desejo vai sair. Você não precisa ficar se acusando, se culpando. Isso é religiosidade. Fomos chamados à liberdade, não para a culpa. Apenas busque mais, que quando você menos perceber, não vai haver mais desejo para beber. Agora é fácil os crentes falar de quem bebe e de quem fuma, mas é a mesma palavra para quem come muito, é a mesma palavra para quem guarda uma amargura, é a mesma palavra para quem é idólatra ao dinheiro, avarento, é a mesma palavra para quem é carnal, que se ira facilmente. Agora os crentes querem falar de quem bebe e não fuma, quando deveriam ficar olhando para si mesmo e deixar de comer muito, deixar de ter raiva, deixar de ser avarento. Não julgai o próximo, julgai a si mesmo. Cultura do reino, cultura do reino. Amor, amor, amor. Efésios capítulo 1, e já estamos encerrando. Você aguenta uns minutinhos mais? Diga comigo, eu fui chamado para implantar uma cultura do reino lá fora. Ei, rapidinho. Aqui dentro já é a cultura do reino. Ou pelo menos deveria ser. Como assim, pastor, deveria ser? Aqui dentro não é para ter ciúme. Aqui dentro não é para ter inveja. Isso não faz parte da cultura do reino. Aleluia. Aleluia. Mas estamos, como é aquela plaquinha que coloca? Estamos em obras para melhor lhe servir. Então, se você chegou e descobrir que não tem ninguém perfeito aqui, demorou muito para descobrir isso, viu? Não tem. Mas estamos em obras. Se você sair daqui, você vai abandonar a obra que Deus quer fazer na sua vida. Fica conosco. Deus está nos fortalecendo. Deus está nos lavando com a palavra. Deus está nos tratando. Efésios capítulo 1, versículo 15, provavelmente. Estamos encerrando. Aleluia. Mas Deus não está encerrando. O pastor está encerrando a ministração, mas Deus tem algo para fazer. Se você deixar. 1,15. O apóstolo Paulo diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, do verbo da vida de Jabotão, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é, aí eu queria frisar isso para você, a esperança do seu chamamento. Diga comigo, há um chamamento para mim. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Diga comigo, eu tenho herança, eu tenho um chamado, eu vou viver o chamado. Aleluia. Vamos para Coríntios, só para encerrar. Aleluia. Aleluia. Eu fui para Hebreus. Enquanto você está abrindo Coríntios, eu estou em Hebreus já. Desculpa. Aleluia. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Eu joguei você para Coríntios e fui para Hebreus. Você já jogou futebol? Um drible assim. Aleluia. Aleluia.
Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Diga comigo, primeiro começa no invisível, depois se torna visível. Vá para 2 Coríntios, capítulo 5. O último versículo que eu vou ler por hoje, né? Tem outras pessoas que vão subir aqui. 5:19. Aleluia. Eu gostaria que a mídia pudesse preparar o vídeo da ação social. 2 Coríntios 5:19. Edivaldo, conseguiu confirmar? Ok. 2 Coríntios 5, vamos começar pelo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga comigo, eu tenho um chamado: reconciliar o mundo com Cristo. Olha um pouquinho aqui para mim, amados. Eu tenho observado o irmão Ramiro. Eu não estou dizendo aqui que o irmão Ramiro é perfeito, como eu também não sou, mas ele tem uma paixão de convidar pessoas para estar aqui recebendo a palavra. E daqui a pouco eu vejo ele com 1, 2, 3, eu digo, já sei, é amigo do Ramiro, né? Ele tem cada dia mais desenvolvido uma consciência do chamado que Deus tem para a vida dele. É muito bom vir para cá, é muito bom estar no culto. E eu sempre tive um grande desafio, morar longe das igrejas que eu congregava, que eu até era co-pastor ou pastoreava. E pela primeira vez, depois de 21 anos, crente, nascido de novo, eu estou morando no médio, não que eu não morei antes por pouco tempo, morei por pouco tempo, mas eu estou morando agora com um planejamento de um tempo indeterminado, próximo à igreja que eu congrego, que inclusive eu sou pastor. Mas antes de ser pastor, eu sou ovelha de Cristo, eu congrego. Como pastor, eu tenho um ofício, mas o reconciliar as pessoas com Cristo não é como pastor, é como cristão. Então eu fico admirado com pessoas que são assim. Eu vejo isso em algumas igrejas por onde eu visitei e passei, que são apaixonadas por fazer de qualquer maneira que alguém tenha um acesso a essa palavra para ser reconciliado com Cristo. Esta semana fomos fazer uma ação social com alimento físico e o alimento espiritual. Por que o alimento físico? 2 motivos. Primeiro, pessoas poderiam estar com fome, mas também uma isca. Isca de quê, pastor? Da pessoa receber o pão espiritual. E o que é que vocês queriam dessas pessoas? Nada. Nós queríamos dar para elas. O quê? O pão espiritual. Mas você não vai pegar para uma pessoa que está passando fome e necessidade e querer que ela entenda da Bíblia. Não, dê o alimento primeiro. Chegue com pão, mas depois ame. Traga uma mensagem simples do Evangelho. Qual a mensagem? Cristo. Em Cristo. Não importa a circunstância que você está vivendo, em Cristo Ele vem restaurar todas as coisas. E se você está vivendo pressão, reconheça que Cristo é poderoso para todas as coisas cooperarem para resolver essa questão na sua vida. Não vem aqui por acaso, vem aqui em busca de solução para a sua vida. Eu vou para a igreja hoje porque eu quero receber a minha solução. E eu vou dizer, a maior solução de todas é a comunhão. Mas realmente, palavras inspiradas vão saltar desse púlpito e alcançar a sua vida. Circunstâncias vão mudar e você vai testemunhar. Cristo, Ele verdadeiramente renovou a minha esperança. Então fomos para renovar a esperança das pessoas. Vamos passar um vídeo aqui. Estamos dentro do tempo. Vamos passar um vídeo para você. Tem 2 minutos e 41 segundos, se eu não me engano. E você vai ver a igreja em ação. E depois eu quero testemunhar para você algo que aconteceu, que pode parecer pequeno para você, mas eu considero um milagre. Uma vida transformada é o maior milagre. A transformação começa por dentro. Uma vida que recebe a Jesus é o maior milagre que poderia ocorrer. Por favor, pode colocar o vídeo.
Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra. Jesus. Pode tanger um pouquinho aí, viu? Foi maravilhoso, amados, mas nós fomos dar aula. Quem mais recebe somos nós. Com certeza o alívio que nós podemos levar para as pessoas. Tudo bem que eu não sou uma delas, não tenho muito como falar, mas eu sei daquilo que nós recebemos. Chegamos em casa cerca de 1h30, fomos dormir um pouco mais de 2 horas da manhã, mas revigorado no Senhor. Quem que esteve nas ruas? Deixa eu dizer para você, esse grupo não é um grupo exclusivista, não. Está aberto para toda a igreja. Alguns não podem ir por questão do trabalho. Nós vamos mudar a estratégia para sexta-feira, para facilitar algumas pessoas a poderem participar. E pretendemos fazer isso em certo período, que ainda vamos deixar público para você. Já estamos definindo. Mas eu creio que Deus está começando algo. E eu creio que uma vida que a gente possa apoiar a partir dali já será algo glorioso. Existem pessoas que escutam, mas existem aquelas que têm uma atitude. E um irmão teve uma atitude. Ele quis estar aqui conosco. E o irmão Jorge me procurou. Nós fornecemos a ele algum apoio. E ele está aqui conosco, irmão. Eu fiz questão de não falar no início do culto para que ele se sentisse à vontade, se sentisse um de nós. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E eu não vou trazer ele aqui para constranger ele, não é isso. É porque eu quero celebrar com você, igreja. E eu peço que ele venha aqui com o coração cheio de alegria, porque para nós é uma grande honra poder lhe servir. Microfone aí, por favor. Se não quiser falar, não precisa falar, viu? Mas o que mais chamou atenção, o que você mais chamou atenção naquela noite, você poderia dizer no microfone o que mais chamou atenção? Foi na hora que o irmão chegou, estava dormindo naquele local, pela simplicidade dele chegar naquele alimento e nos fornecer. Porque ali a gente estava com fome. É eu e mais 2 companheiros que a gente dorme ali. E quando aquele alimento chegou, ali pra gente foi um alívio. Que
E a gente estava com fome. Não tinha comido nada naquele momento. E quando ele chegou, junto com os outros pessoal, não estou lembrado bem de quem foi, mas lembro muito dele. E ali para a gente foi uma alegria ter chegado aquela comida para nós comer, que a gente estava sem comer. Não tinha onde buscar, não tinha dinheiro. E eu não sou muito bem de pedir. Eu não gosto de pedir, eu tenho vergonha de pedir. Eu prefiro que alguém faça o que vocês fazem. Não só vocês, mas como muitos que estão aí. À noite, saem dos seus lares, deveria estar em casa com a sua família. E saem para acolher aquele que está na rua, feito eu. Eu agradeço muito por vocês fazerem isso por mim. Como é seu nome mesmo? José Rodrigues. Meu nome é Rodrigo, somos quase chorar, viu? Eu quero dizer que eu preciso renovar a tua esperança, José Rodrigues. De fato, a proposta da igreja não é sair todos os dias, é dar um impacto de um dia sim, mas levando a palavra, porque o alimento vai resolver aquele momento. Mas a palavra, ela tem poder para transformar circunstâncias. Não trabalhamos com promessa nessa igreja. Vamos ficar atentos se há algo que a gente possa fazer pelo Senhor. Não vamos procurar saber. Mas que a sua esperança não esteja em homens como nós, esteja em Deus. E que você creia que Cristo ele pode mudar essa circunstância. Amém? Que circunstância? De pressão, de opressão que você está vivendo. Amém? O sangue de Jesus foi derramado por você. Eu vou pedir 8 irmãos aqui, a mais 8 homens. Enquanto o louvor vai estar cantando, vamos 10 homens dar um abraço dele aqui. Amém? Um de cada vez. Se você está aqui essa noite e nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu quero fazer esse convite para você. José Rodrigues foi humilde e suficiente. Jorge, vem cá. Ele confessou a Jesus naquele dia? Ele foi humilde o suficiente para confessar Jesus como Senhor. Talvez você não esteja passando a pressão que ele está passando na rua, mas você precisa ter a mesma humildade. Se você está aqui e ainda não aceitou Jesus como Senhor, chegou a sua noite. Hoje é dia de salvação. Quem é você que deseja receber Jesus como Senhor da sua vida? Faz o sinal com sua mão, que nós vamos orar por você. Quem é você? Se você está aqui com algum tipo de enfermidade, vem aqui à frente também, que nós vamos orar por você. E Deus, Ele confirma a palavra dEle, e você sairá daqui curado. Se você está aqui também, quer ser cheio do Espírito Santo, venha também, que nós vamos orar com você, e você vai ser cheio do Espírito, com evidência bíblica de orar em outras línguas. Eu faço esses 3 convites: receber Jesus ou voltar-se para Ele. Se você está desviado do caminho do Senhor, venha. Também para a cura e também para batismo do Espírito Santo. Aleluia. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos, que nós vamos orar pelo José Rodrigues. Vira para cá, José Rodrigues. Nós vamos orar por você. Eu quero renovar a tua esperança. Sonhar é de graça. Olha para mim. Sonhar foi uma capacidade que Deus nos deu. Volta a sonhar. Volta a sonhar. Um homem sem sonhos, um homem sem esperança, nada vai se mover, porque ele não tem mais esperança. Satanás conseguiu roubar a esperança. Nós somos chamados para renovar a esperança do teu coração. Esperança em quem? Nele. Ele vai usar algumas pessoas, sim, mas a esperança é nele. Não tenta raciocinar como ele faria, apenas crê nele, canta com ele, conversa com ele. Pessoas vão olhar para você e vão dizer: algo diferente aconteceu, e elas vão buscar o Senhor. E você pode ser levantado, um missionário para aqueles que estão nas ruas. Mantenha contato conosco. Nós não somos juízes de ninguém. Não estamos aqui para julgar. Se cometer alguma falha, mantenha contato conosco. Se não cometer falha, mantenha contato conosco. Somos uma família, e você faz parte dessa família, Igreja de Cristo. Não denominação, mas Igreja de Cristo. Amém? Estenda as suas mãos. Pai amado, apresentamos a Ti, José Rodrigues. A Tua palavra nos garante que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei, ela trazia uma consequência para algum preceito quebrado.
Mas José Rodrigues não está mais debaixo da maldição da lei, porque ele confessou Jesus como Senhor. Então declaramos sobre a vida dele cura, declaramos preservação, mas também declaramos as circunstâncias sendo transformadas. Ele vai ter onde morar, ele vai ter uma renda para se manter, vai ter alimento para ele e para os seus. Em nome de Jesus, um missionário para as ruas se levanta hoje. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Missionário para as ruas. Você tem alguma Bíblia? Você sabe ler? Pouco, né? Hoje a primeira coisa que a gente vai ajudar, pequena, né? Mantém contato conosco, que nós vamos dar um jeito nisso. Tá bom? Se não der jeito natural, a gente vai orar e você vai enxergar perfeitamente. Amém? Não com ele, com Deus. Eu estarei aqui todo domingo. Glória a Deus. Missionário para as ruas. Você pode glorificar a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Você faz parte disso. Você faz parte disso.